Senhores passageiros da jornada rumo ao R1, estamos chegando ao nosso destino, no Ceará. Para o pouso mais agradável possível, afivelem os cintos e ajustem os fones de ouvido. Bem-vindos ao podcast Projeto R1. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Projeto R1, aquele que te ensina a estudar do jeito certo. E para quem não me conhece, eu sou a Amandinha, a professora do time da GO. E eu sou o Anuar, salve, salve! Vocês me conhecem dos cursos da Média e do Instagram, mas aqui o projeto é um pouco diferente. Amandinha, a gente começou essa etapa nova, esse projeto novo já com episódio prévio. Exato. E hoje nós trouxemos uma convidada. A gente tá muito chique. Muito chique, olha essa produção maravilhosa. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que eu já tive o prazer de conhecer, sabe onde? Eu fiquei também. No posto aqui na frente, ó. É bem sua cara, é bem sua cara. Exatamente. Mas vou falar com a Aninha, a gente vai conversar com a Ana, né, que já foi aluna nossa, hoje faz parte do time de professor, e você é de Fortaleza. Fortaleza. Boa tarde, e aí? Boa tarde, já começou descontraindo, né, a nossa apresentação lá no posto, pós-CR, né, então tá ótimo, então prazer estar aqui, gente. Bem-vinda, Aninha, a gente tá muito Obrigada. feliz de ter você aqui hoje. E para começar o nosso bate-papo, a gente vai fazer um raio-x mesmo da sua vida, da sua trajetória. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, de onde você é, onde foi sua formação, conta um pouquinho. Pronto, eu sou de Fortaleza, fiz faculdade lá, terminei de 2013 a 2019. Daí eu formei no meio do ano, em 2019, na Unicristos. E daí eu comecei a prestar prova, né? Eu tava na faculdade mesmo, já surgiu dúvida, né? Porque na minha família a gente tem muita parte médica e tudo. Ai, que legal. Daí eu comecei a conhecer, né? Entrei com a cabeça focada em uma coisa, né? Entrei focada na dermato, que era a especialidade da minha mãe, que era o que eu tinha mais contato. Mas aí no segundo semestre a gente começa a ter muita atividade prática, que a minha faculdade era formada no PBL. Daí, como foi no segundo semestre, a gente começou a ter umas vivências, cardio, emergência e tudo. Aí eu fui começando a gostar. Daí terminei em 2019. Daí prestei prova no final de 2019 mesmo, né? As provas para 2020. Só que foi um ano muito, muito conturbado em relação a estudo e tudo. E daí eu falei, não, vou parar um ano para trabalhar e estudar. Ah, você decidiu parar um ano mesmo? Foi. Aí eu falei, não, prestei as provas. Aí eu já tava assim, nossa, esse ano não vai dar. Estudei, não estudei bem. Tipo assim, você tem aquela sensação de que tá estudando, mas não tá fluindo. Tem alguma coisa que você tá se matando ali de estudar e não tá rolando. E isso já nesse ano parada? Já em 2019, do meio que eu formei no meio do ano. Tá. Né? Daí no final do ano eu prestei prova. Mas uns métodos convencionais que não estavam mais funcionando. E aí, quando foi no começo de 2020, eu falei, não, esse ano a minha prioridade é fazer prova, prestar prova, que eu já sei que eu vou esse ano decidir fazer a residência mesmo, vou focar na residência ao invés de trabalhar tanto. Então, reduzi minha carga de trabalho pra focar na residência. Você trabalhava com o que nessa época? Trabalhava em emergência. Tá. Trabalhava Plantão. em pronto-socorro. Plantão. Vocês gravaram isso aí, produção? Emergência, né? É o creme de la creme da medicina. Eu acho que a gente vai falar dessa trajetória dela. Eu acho super legal que você teve dificuldade no caminho, né? Muito. Mas antes disso, você comentou que você é de Fortaleza e a família é médica, né? E você escolheu fazer a faculdade lá. Como que foi essa decisão? A família foi determinante? Algum outro ponto? Como que foi? Assim, da faculdade, na realidade, a minha mãe fez a formação dela fora e veio pra Fortaleza por conta do meu pai, né? Então, assim, ela teve formação fora, fez a residência dela fora, que na época a melhor residência era em Recife, pra dermato, ela fez e veio pra Fortaleza. Então, a minha faculdade, o que eu já conhecia, eu nunca tive a pretensão de sair de Fortaleza. Pela comodidade de estar em casa e da qualidade da faculdade que a gente via. Daí a gente deu sorte também da faculdade ser muito próxima de casa, então foram 6 anos que foram bem... Juntou o útil ao agradável, Foi muito bons pra gente. E, assim, a metodologia era o que eu me identificava, assim. Eu não me identificava muito com aquele método mais tradicional. E foi uma das primeiras faculdades que tinha o PBL. Então, acabou que foi muito bom pra gente. E me conta uma coisa, como é que era essa questão do PBL no internato, na questão de preparação pra prova de residência? Tinha algum foco no preparo pra prova de residência ou não? Não. A gente, assim, foi um grande baque, porque eu comecei a estudar, mas eu comecei a estudar aquele, assim, sem ter muito conhecimento de como eram as provas. Eu seguia uma ordem pré-determinada, mas quando eu comecei a conhecer mesmo provas de residência, não tem nada muito a ver com o que a gente tá vendo aqui. Assim, a rotina do internato e tudo se aproveita, uma coisa ou outra, mas o estudo para a prova ele é diferente
do estudo ser pra vida. médico, né? Aprender a ser médico. Diferente demais. Eu acho que esse é um baita desafio, Ana, pra você, foi pra mim, deve ter sido pra Amanda, que é conciliar o internato com o estudo, né? Porque muita gente fala, não, eu tô focando no internato, ou eu tô focando na residência. Muito difícil conciliar as duas coisas. Pra você também foi um desafio, então. Foi muito, porque eu sempre fui muito metódica. Se eu tinha, sei lá, 5 apostilas pra terminar, eu ia terminar as 5, não importa o que custasse. Gente, olha que determinação. Eu sou assim também. Ixi, eu tô sobrando aqui, então. O ascendente em virgem. Se eu tenho 5 apostilas pra colocar em dia, eu coloco quando eu tiver 10, entendeu? A gente... Ascendente, hein? Ai, meu Virgem? Deus. O nosso sim, com O certeza. nosso, com certeza. É bom isso ou não? Metódico, organizado. Ah, então eu sou Simpático. o oposto, entendeu? Simpático, talvez. Sabe, isso é o oposto. E como que você contornou isso aí, Aninha? Não, então, na primeira 6 meses, né, bem de preparação, eu não conciliei. Eu fiquei louca. Surtou. Mesmo, louca, porque assim, a minha memória, meu estilo de estudo, minha memória é muito visual. Então eu sempre fui daquela que depois eu descobri que eram bloqueios, né? Que tem que ficar colorindo e não sei o quê, mas eu sempre funcionei em fase construindo um mapa mental. E só que eu queria fazer de tudo. Eu não tinha foco. Então, obviamente, na véspera da prova eu estava surtada, porque não ia ter dado tempo de ver nada. Então, esse é o primeiro baque. Quando eu prestei prova a primeira vez, eu sempre digo assim, eu prestei várias provas e eu fui muito ruim, assim. Eu saía de cada prova, eu nunca vou passar nisso, eu vou desistir, eu vou, sei lá, nunca mais vou fazer E isso você na não minha esperava? vida. Não, porque eu sempre fui na faculdade, notas boas. Desde o colégio, a gente tem aquela, eu sou uma aluna boa e tal. Uhum. Mas chegou na residência, muita gente passando e eu ficando pra trás. Eu falei, nossa, tem alguma coisa que tá errada. Aí quando foi, aí eu falei, não, vou dar um mês pra eu parar. Daí eu parei em janeiro. Eu falei, vou me reorganizar, porque o mesmo caminho não vai funcionar. O que eu tô fazendo aqui não vai dar certo. E aí foi quando eu comecei a procurar outras formas de estudo que fizessem mais sentido. Posso tirar uma dúvida já com você? Vai. Você comentou bloqueios. Você falou essa palavra nitidamente, que você apresentou bloqueios, né? Eu acho que isso muita gente também pode estar passando. Você consegue explicar um pouco mais quais os bloqueios, como que você começou com isso, se você já se viu perdida no meio disso tudo? Porque, querendo ou não, você superou, né? Hoje em dia você é residente, né? Então deu agora certo. a gente tem novas coisas pra superar. No final das contas, acabou dando certo. Aham. Mas fala um pouco mais, esses bloqueios começaram quando? O que são esses bloqueios? Porque alguém que tá ouvindo pode ter também. Então, e era algo que eu não tinha conhecimento. Uhum. Então, como foi um ano muito estressante, eu não lidei bem com não passar. Eu nunca não tinha passado em nada. Assim, até a carteira de motorista, que eu achei que ia ser o maior desafio da minha vida, eu passei. Mandinha, você Eu te já passou não de primeira Posso na dizer carteira? mesmo. Eu tentei 3 vezes. Mas, gente, eu dirijo super bem, tá? Hoje em dia, eu dirijo... Eu só não Não. estaciono, mas... E eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, minha filha, tá tudo bem não ter passado, você tenta de novo. Aí eu falei, não, eu passei. Ela, foi mesmo. Então, Isso na prova de residência ou na CNH? na CNH. Na CNH. Então, eu nunca não tinha passado em nada, né? Então, foi meu primeiro baque. Antes de começar a gravação aqui, vieram chamar a Amandinha que o carro... Ah, era dela o carro, né? Ai. Vai voltando aos bloqueios. Então, daí eu percebi que tinha algo que estava me travando. E eu não sabia o que era. Na época, eu não conhecia mentoria, não conhecia nada de técnica de estudo. Porque, assim, na minha família, a gente tem professores. Ai, que legal. E a minha mãe sempre focou muito na educação. Então, assim, ela chegava do consultório 9 da noite, ela ia estudar comigo. E ela sempre criou um método de estudo pra mim, que a gente foi descobrindo a forma que eu A funcionava. sua mãe? Minha mãe. Caramba, legal. velho, como... Eu preciso saber mais sobre isso. Porque- Foi, então, ela percebia, assim, minha mãe sempre trabalhou muito, né? Então, tipo, ela chegava tarde do consultório, ela falou, não, então a gente tem que otimizar o teu tempo de estudo. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, ela pegava uma coisa muito difícil, parecia muito fácil. Que E eu maravilhoso. falei, eu preciso voltar a fazer isso. Será que né? ela quer trabalhar aqui? Eu acho que ela tem um emprego na média. Quer mandar um Acho currículo? que eu vou mandar o currículo. Ela vem fazer o podcast e sai com o emprego da mãe. Exato. Então, aí eu comecei a perceber, eu falei, eu preciso ter aquele método que eu tinha antes. E ela foi percebendo, eu perco muito tempo nisso, eu perco muito tempo fazendo desenhos coloridos e lendo e querendo ler sem ter foco. E daí eu percebi, isso não tá certo. Foi algo até que eu levei pra terapia na época. Você já porque fazia terapia? Fazia terapia, eu tinha parado. Que foi um erro, inclusive, pra quem tá se preparando, assim, essa parte a gente foca muito no estudo, mas
se a gente não cuidar do que tá por trás do estudo, não vai rolar. Com Eu certeza. terminei esse ano em estafa mental, assim, eu não tinha ânimo pra nada. Eu fiquei, assim, é um golpe no ego, né? Você nunca não ter passado em nada, você não passa. E fica todo mundo perguntando, e aí, não passou? Ah, mas não passou por quê? Então, isso é muito ruim. Isso que você falou, eu acho muito engraçado, porque assim, a gente como médico, é o perfil de todo médico, eu acho, né? Essa questão do ego é interessante, porque é realmente isso. Geralmente é o melhor aluno da sala, era o melhor aluno da turma, só que você vai se juntando com todos os melhores alunos de alguma sala. Então tem um sarrafo pouco... sobe, né? Exatamente. Então eu acho que lidar com essa frustração inicial de como assim eu não passei, deve ser muito difícil, né? É Por que muito eu não difícil. passei? Exato. Porque é realmente isso que você falou. Eu nunca não passei em nada. O que tá acontecendo de diferente? Então, eu acho bacana a gente trazer esse tipo de história, esse tipo de experiência pra quem tá do outro lado, né? Que muitas vezes tá com essa mesma sensação. E o engraçado é que a minha primeira derrota, entre aspas, também foi a prova. Porque a gente nasce, igual você falou, né, Mandinha? Sempre na prioridade, sempre estudando. Educação é o foco da família. A história se repete, Sim. Guia de regra. Claro que tem gente que trilha outro caminho. Mas essa questão de saber lidar com a derrota, porque são quantas vagas? 10, 12 vagas, né? Exato. Então, por mais que você seja bom, às vezes acaba ficando de fora. E você comentou que não conhecia isso, mas citou a mentoria e citou outras estratégias de estudo. Uhum. Fala um pouco mais sobre isso. Pronto, daí foi algo que eu levei pra terapia. Inclusive, minha terapeuta foi falar, não é que você não sabe, é que você não tá aplicando do jeito certo. E aí, a gente começou a fazer vários testes mesmo lá, pra gente ver qual era o meu tipo de aprendizagem. E aí, foi quando eu conheci, na época, não lembro se já existia a mentoria da Medway, mas como foi na época que a Medway estava crescendo, então era aquela época, assim, que as lives eram aqui, gravadas, que os meninos faziam call, que as calls eram, sei lá, sexta às 8 da noite. Então, a gente acabou tendo uma rede de apoio muito grande. E foi aí que eu percebi que tava... Aí foi quando eu destravei. Quando começou lá, eu demorei esse baque, assim, que às vezes a gente fica... Até esse ano, alguns alunos que foram do CR ano passado, eles perguntavam, mas eu não passei, aí quanto tempo eu volto a estudar já em janeiro? Já abriu inscrição, o que que eu faço? Eu fui começar a estudar mesmo em maio, ali. Eu Você deu falei, esse timing. Foi, eu falei, Em vou maio reagir. Maio de 2020. Maio de 2020. Entendi. Aí eu decidi reagir. Eu Pôs o falei, cropped. pus o cropped, E reagiu. reagi, falei, vou reagir agora. Aí foi literalmente isso, eu falei, não O que vai é um adiantar. cropped? Desculpa mesmo. Você né? não conhece o O meme? cropped? Conta pra ele, Aninha. Oh, não, que isso, Nossa, só fica vendo de emergência, não dá certo. Eu Cropped, a vejo, blusa eu vejo curta. futebol, eu vejo foto do meu cachorro. Então, no próximo podcast, você vai vir de cropped. Que aí você vai reagir. Será que os nossos alunos querem essa imagem? Eu acho. Pessoal, mandem pra gente se vocês querem no próximo podcast ver o Anuar de Obrigado, cropped pra Amanda. reagir. Belíssimo começo você me expor dessa forma. Legal, só pra um adendo, a Ana falou pra nós que os meninos faziam... Eu acho interessante falar quem são esses meninos. Eu também acho. Hoje os professores da Medway, eles têm mais cabelo, né? São mais bonitos. Ela tá falando do João, do Mica, do Alê, né? Que são os nossos fundadores aqui, que, por exemplo, eu também fui aluno da Medway e eu estudei vendo o Mica, o João, o Alê. Então é interessante você falar que também fez parte dessa trajetória. E foi no começo. Bem no começo, era no começo que a gente tinha aquele grupo no Telegram, que a gente tinha, sei lá, 3, 4 calls por semana, e foi aquilo ali que me sustentou durante o ano, sabe? Uma das coisas assim, que mais me marcaram foi porque nessa jornada da residência fica muito só, né? Tipo, muitos amigos, eles optaram por trabalhar mais. Cada um tem o seu cenário. No meu cenário, eu tive sorte de que eu não precisava manter uma casa e tudo. Uhum. E daí a gente combinou em casa. E a minha mãe falou, vai estudar pra sua residência. O que você trabalhar, você não precisa pagar as coisas em casa. Então, eu tive esse privilégio que a gente sabe que muitas pessoas não têm. Com certeza. E eu falei, então eu vou agarrar essa chance e daqui pra frente a gente vai ter que tocar esse barco. Isso era 2020 já. 2020. Já tinha começado a pandemia. Já tinha começado a pandemia. Nossa. E aí foi outro baque. É isso que eu queria saber. Como foi pra você esse momento, né? De, meu Deus, não passei, vou voltar a estudar e o mundo acabando. E o mundo acabando. Como que foi? E o mundo te cobrando a estar trabalhando 1000% na residência. Você se preparando pra estudar pra residência e você sendo cobrado a trabalhar. Como né? médico, Como né? médico, como todo mundo. Daí eu tive um comportamento que minha trajetória ela foi um pouco contrário de todo mundo. Porque assim que começou a pandemia, todo mundo correu pra trabalhar. E eu segurei o trabalho, porque minha mãe tem SAF. Caramba. E toma anticoagulante e tudo. E como sou em casa, sou eu e ela em casa, e meu padrasto foi pra casa da mãe dele, pra cuidar da mãe dele. Então eu fiquei em casa. E eu falei, não posso expor ela a isso.
né? Ao risco. Ela tava com medo, a gente tava com medo, que a gente não sabia como é que ia ser, né? Como é que ia evoluir. Então, já foi um baque de ficar preocupada de como ia ficar a saúde em casa, de ter que trabalhar, de consultórios fechando. Então, assim, foi um período muito conturbado e no meio disso eu falei, de novo eu não vou ajudar para residência? Ah, não. Aí eu lembro muito que eu fiz a inscrição, aí eu falei, não, vou me inscrever e vamos ver o que dá. No primeiro mês foi lindo, eu falei, nossa, quanto tempo eu tenho para estudar, eu tô no auge da minha produtividade, e agora vai. Quando começou ali passar um pouquinho, que foi o período que a gente adoeceu em casa... Ah, vocês pegaram Covid? Todo mundo? Pegou. A gente pegou. O meu foi assim, tranquilo, eu não senti nada, mas da minha mãe foi ruim. Foi bem ruim. Caramba. Porque na época ninguém sabia o que fazer. Então era uma cobrança de eu ter que estar lidando com uma pessoa que tem uma condição que pode complicar muito, que a gente viu muita complicação. E aí eu assumi a responsabilidade. Nossa, sua mãe, sendo médico, sua mãe, você sabendo o que pode acontecer. Sabendo. E eu recém-formada, tinha formado 6 meses, né? Tipo. E aí eu falei, bom, então agora a residência vai ficar de novo de lado. Eu segurei e falei, vamos focar aqui. Porque ficou ruim, eu lembro que sempre que teve um dia que eu tava muito desesperada, sem saber mais o que fazer, tipo assim, porque a gente não sabia o que era o Covid, né? Uhum. Aí eu lembro muito desse dia, passou do 10º dia, eu falei, agora vai melhorar. Aí foi quando ela piorou. E foi no período que em Fortaleza fecharam as emergências. E eu falei, bom, não vou levar pra uma emergência e vou assumir pra mim isso aqui. Aí a gente tinha sorte de ter uma rede de apoio muito grande. Aí minha tia, ela é físico-intensivista, então ela mandou tudo. Então, em um mês eu tava estudando pra residência, em outro mês eu tava fazendo VNI na minha mãe em casa. Você fez um semi-intensivo na sua casa. Eu fazia... Santa mãe de Deus! A gente tinha bala de O2 em casa, a gente tinha ventilação positiva, a gente tinha físio, tinha tudo. Uma UTI. Foi. Uma UTI. Porque a gente falou, e minha tia falou, vamos segurar em casa o infecto que foi inclusive o nome da minha turma da faculdade. Eu falei, bom, só confio nele. E num outro professor meu que é anestesia. Eu falei, bom, um vai cuidar do SAF e o outro vai cuidar do Covid. Vamos manejar assim. E era assim, por videoconsulta. E nessa época, foi a época mais difícil da minha vida, com certeza. Mas foi a época que, assim, eu vi o que eu queria ser. Porque a videoconsulta, foi naquela época que ninguém tinha agenda pra nada. Sim. Né? E aí eu liguei pra ele chorando. Eu falei, professor, pelo amor de Deus, eu não sei pra quem ligar, é minha mãe. Ele fez a consulta dela meia-noite no repouso da UTI. Ele me ligando de vídeo. Me orientando a tudo. Então ali eu falei, bom, preciso ser uma médica boa, como as pessoas que estão me ajudando. Ai, que legal. Nossa. E aí foi um período muito complicado, porque era assim, era literalmente, eu tinha a folhinha de sinais vitais, eu fazia de hora em hora, eu acordava, então foram assim, meses muito complicados, porque em pessoas normais a gente vê complicação. E ainda mais, você controlando o INR de casa, fazendo tudo. Então, assim, foi um período muito conturbado. Ana, é que pra mim a conta não fecha, porque isso aconteceu em 2020 e você fez a prova e passou. Ou seja, algo no meio disso aí virou a chave. Foi. No meio disso tudo, desculpa a palavra, mas uma tragédia, Mas né? foi. Cuidar da mãe em casa. A gente sabe, né, mano? A pandemia, pra mim, foi um difícil. inferno. Foi a pior época que eu já vivi na minha vida, ainda mais a gente trabalhando, né? Com certeza. Mas você falou tudo isso pra mim em maio, junho de 2020, e aí no final do ano você faz uma prova e é aprovada. Então algo virou a chave. O que foi? Você consegue dizer? Foi exatamente nessa época, eu lembro muito que teve uma noite que eu tava assim, exausta, e eu falei, bom, eu quero ser a melhor médica que eu posso ser pra quem passar pela minha mão. Então, pra isso, eu vou ter que estar num lugar bom, então eu vou ter que, de novo, reagir. Aí, o curso que tava comprado ficou de lado. Aí foi quando eu lembro muito que lançaram o CR, na época, o CR online. Eu falei, bom, não vou comprar presencial, porque eu não sei nem se eu vou conseguir chegar aí no presencial, mas vamos comprar um online. E foi quando lançou foi logo depois, assim, uns meses depois, lançou o intensivo. E aí eu comecei a estudar. Mas eu vendo que eu ainda tava bloqueada. Gente, não tá começando a dar certo. Isso pelo CR online. Você foi CR estudando online. pelo CR. E esse bloqueio foi o da insegurança de falhar, entre aspas, de novo. Eu Tá. tava em pânico de falhar de novo. Em pânico. E aí foi quando começaram as calls. Que aí, quando começaram as calls, eu lembro muito que eu saí da primeira call, eu falei, eu estudei errado minha vida inteira. Porque esse povo tá sabendo tudo de estudar, eles estão sabendo macete de prova e eu continuo querendo saber tudo de tudo sem saber nada. E aí, ali em junho, julho, foi quando eu comecei a pegar a prova e estudar por prova. E ir procurando os assuntos, e eu não perdia uma call. E assim, era procurando os assuntos que caíam e tudo, e comecei a metrificar o que eu fazia. Porque antes eu não tinha padrão de metrificar. Então, eu ia nas cegas.
E aí eu seguia, e quando eu vi, nossa, isso vai levar pro mesmo lugar, então vamos mudar. Aí foi quando eu dei o 360 e mudei tudo de Botou novo. o cropped, reagiu e virou tudo. De novo. O tal do cropped. O tal do cropped. E ainda foi outro baque, né? Porque todo mundo seguindo pelo mesmo caminho tradicional. E eu falei, bom, vou apostar no novo. E aí foi quando eu apostei na média, e todo mundo ficava, você tá fazendo o quê? O que é isso? O que é vai... médio, hein? O que é isso? Eu falei, vai funcionar, o que importa? Eu sei que vai funcionar isso aqui. E aí foi assim que deu essa virada grande. Mas eu acho que a grande diferença foi que você vinha no período e tava todo mundo muito sozinho. Com certeza. E essa proximidade, né? Era a proximidade que a gente tinha. A gente tinha um grupo no Telegram que eu sentia falando com minhas amigas. Assim, hoje eu criei amigos da época daquele grupo que eu sou amiga até hoje. Grandes amigos meus, a gente... Tipo eu, assim. Isso que você falou dos calls, eu acho até importante a gente contextualizar, porque vários alunos nossos hoje não sabem o que eram as calls, né? A Medway cresceu muito nesse período, de 2020 pra cá. As calls eram com os fundadores, então era o Ale, o Mika, mas eu acho que a gente mantém essa questão de proximidade, né? Você que hoje trabalha com a gente, acho que você percebe que essa proximidade, essa questão de estar lá, o apoio, pra gente é muito importante. Então, por mais que a Medway esteja crescendo e cada vez maior, a gente como professor, né, Anuar, a gente tenta estar sempre muito perto, porque a gente acredita mesmo que faz muita diferença. Então, às vezes, mais do que você ler todas as apostilas, fazer todos os exercícios, eu acho que essa troca é importante, né? Muito. E, assim, outra coisa que faz muita diferença é a gente sente a proximidade e ela é real. Tipo assim, muitos alunos vão se perguntar, mas o clima é bom assim mesmo e tal? Eu falei, é leve, assim. Outra coisa que a gente sempre preza muito é por a linguagem mesmo que a gente trata, né? Então, às vezes, você já passa um dia cansado. Você vai ler umas questões que tá copiado e colado de uma diretriz. Você não quer você lê a ler diretriz, né? Você não quer. Quer que se exploda. Eu quero. Eu exato. lembro de um dia que a gente tava no SA, eu mandei a gente... Outra diferença que tem muito grande é do tempo de resposta, né? Que é um tempo rápido. Eu lembro que teve vezes de eu mandar pergunta em outros cursos que fazia e demorava, sei lá, 15 dias. Eu já tinha esquecido que eu tinha perguntado. Já nem Não queria mais lembrava saber. eu não queria saber. E era uma resposta engessada e não era virado pra você. Então, assim, essa parte da proximidade foi o que pra mim fez mais diferença mesmo, assim. Foi você sentir que você não tá só, porque é um período só. E ainda mais na pandemia, né? Na Com toda pandemia, essa situação que você falou pra gente. E aí foi aí que você detectou esse problema Foi. e conseguiu virar realmente e seguir. E virar residente. E virar residente. No seu próprio projeto R1. Eu preciso fazer mais uma pergunta que eu tô muito curioso. A gente não tá aqui pra falar da gente, né, Amandinha? Não. Mas acho que cabe algumas experiências, né? Durante a pandemia, comigo aconteceu tudo que aconteceu com você. E eu tinha alguns escapes. Quem eram os meus escapes? Eram os meus colegas residentes. Porque às vezes você olha pro lado e vê todo mundo junto no mesmo fosso e você se vê pelo menos motivado a sair do poço para ajudar as pessoas a saírem contigo. E esse foi meu escape. Só que, Ana, foi muito difícil. Eu também entrei, só que era uma etapa diferente, a gente já estava na residência e tal. E você teve algum escape desse? Tirando a parte das calls, da mentoria, para você, a Ana mesmo, que você gosta de fazer quando você não tem nada de compromisso, ou nenhum compromisso na tua cabeça que seja. Você tinha algum escape desse, algum hobby, algo que você fazia que, sei lá, desligava um pouco desses problemas? Tinha. Meu cartão de crédito refere isso, né? Que eu virei a maior compradora de livro do Amazon, né? Eu preciso de um tempo. Eu pergunto, qual o seu escape? E ela me manda Compras. o meu cartão de crédito. Não, mas era livros. Eu criei um hábito muito grande de ler coisas não médicas. Mas não tinha nenhum cropped no meio aí? Não teve. Era na Amazon, foi na Amazon. E que livro que você tá lendo? Conta aí. Pronto, na época eu comecei a ler. Eu sempre gostei muito da parte de desenvolvimento humano. E a gente tem um trabalho social, que na época da pandemia fechou, né? O trabalho social. E aí eu falei, não, como é que eu vou encontrar formas de melhorar isso aqui? Daí a gente começou a comprar livros. Aí eu comecei a comprar livros de desenvolvimento pessoal. Eu sempre gostei muito. Uma época, um autor que eu gosto muito é do Eduardo Chiniachik, que ele é até aqui de São Paulo. Ele faz muito essa parte de curso de desenvolvimento pessoal. Ai, que legal. Formação de metodologia também, desenvolvimento humano foi uma coisa que eu sempre gostei muito de ler sobre. Daí eu comecei a ver esses livros e eu li muito. Foi um período que, assim, era o meu refúgio do dia. Eu criei uma rotina, né? Criei uma rotina que, às vezes, na própria faculdade, na residência, a gente perde uma rotina de se cuidar. Com certeza. Né? E aí eu criei a rotina de leitura e meditação. Eu também. acho que eu fiz errado, então.
O meu escape era outro. Envolvia o Serafim. O posto que vocês se encontraram envolvia. Não tinha livro. Mas a gente conversava depois de um certo... né? A gente conversou sobre a vida também. Conversando daquele dia, feedbacks. Amanda, qual que foi o teu gatilho? Eu tô curioso também. Ai, Você meu tinha cartão algum de escape? crédito subiu um pouquinho também. Mas eu gastava com comida, olha que tristeza. Comida. Gente, não tem condições. E era só iFood, né? Só? Meu Só Deus iFood. do céu. Não, mas eu acho que, pra mim, pelo menos, eu brinquei com comida, mas a atividade física foi super importante nesse processo. Eu vivi uma coisa um pouquinho parecida com você nesse sentido, de, em um primeiro momento, surtar, querer estudar tudo, aprender tudo, e eu comecei a perceber que esse não seria o caminho. E aí é engraçado, porque eu prestei um ano antes que você, né? E quando eu prestei prova, a Medway tinha acabado de nascer, e eu tinha um toque, assim, eu gostava de estudar sozinha. E aí eu comecei a ver a Medway e falava assim, gente, mas eles ensinam de um jeito muito parecido com o que eu gosto de estudar, que bacana, não sei o quê. Beleza, prestei prova, entrei, eu falei, vou pedir um emprego na Medway. Você sabia disso? No início da Medway, eu tenho este e-mail, pedi um emprego, nunca me responderam, não sei como eu vim parar aqui hoje. Eu acho que eu só posso fazer um parêntese, Aninha. Não sei se você sabe, Ana, mas não foi só esse emprego que ela já teve. Eu ouvi falar de um emprego de dançarina. Você, anuar, Eu vou falar. você vai vir de cropped. Você falou do cropped. Você falou do cropped, eu tô jogando essa na roda. Você sabia Meu disso? passado me condena muito. Acho que então. a Amanda tem uma história. Eu tentei tornar isso não público por muitos anos, sabe? Mas já que o Anuar expôs essa conversa... E ainda não bateu arrependimento, talvez. eu já fui dançarina do Sérgio Malandro. Eu vou Uma repetir. pausa. Congela. Sérgio Malandro. Congela. Ela não tá falando Faustão, Silvio Santos. Esse era meu hobby. Ela está falando aí. Ela desenvolveu a habilidade de envoltura. Gente, eu tinha 4 anos. Isso é trabalho escravo infantil. É culpa da minha mãe, de verdade, juro. E aí, quando eu ia virar Chiquititas, que eu prestei o negócio das Chiquititas, ela decidiu que eu tinha que estudar. Eu assisti. Aí cortou sua carreira em atenção. Pô, podia ser, né? Uma Chiquititas falando aqui com a gente. Olha aí, a Mili tava aqui na ai. frente de vocês. Mas eu fiz praticamente isso. Eu também quase implorei por um emprego. Na Medway? Na Medway. Fiquei esperando. Eu falei, vai abrir vaga em algum momento. Olha, Eu gostei estamos muito. aqui. Estamos Tá aqui. vendo? Estamos Alunos, aqui. quando vocês quiserem emprego na Medway, vocês começam a pedir um pouquinho antes, tá? E existe uma estratégia, eu vou contar, não nesse episódio, né? Mas Já talvez segura, até o segura. 10º, eu vou contar como eu entrei na média. É meu sonho, sabia? Eu não sei. Envolve um pouquinho do posto ali também. Envolve a mãe do João. Oh, meu Deus! Exatamente. É um episódio temático sobre mães. Sobre mães, já foi Olha Dia das aí. Mães, já foi agora. A minha mãe né? fez trabalho escravo, a sua mãe te arrumou um emprego na Medway e a dela fez ela querer ser uma médica melhor. Eu acho que tá bem alinhado, ela né? criou. Gostei. Ô, Ana, assim, se depender da gente, a gente vai falar de tudo. Pra Né? sempre. Mas vamos voltar pro Foco Residência. Foco, né? a Voltar. gente sai daqui e vai tomar um açaí e conversa sobre a vida. Aqui... Chiquititas. Eu Mas tenho tá. falta Tá de Chiquititas. O que você fala, então? Porque essa virada que você deu foi uma coisa que eu achei tão... Eu ia falar FODA, mas Entendi. foi uma coisa tão forte, Marcante. porque eu conheço histórias, na verdade, muitas histórias, que o caminho foi o oposto, né? E o que você tem a dizer, então, para quem tá no teu lugar, ó, dia, sei lá, no meio aí de maio, no meio de abril, começo de ano, a pessoa tá perdida, a pessoa tá desanimada, cheia de bloqueio. Problemas pessoais, né? Eu acho que super importante. Tem muita gente passando por muita coisa e eu acho que você viveu uma situação super difícil e conseguiu virar mesmo a chave naquele momento. Então, dá uma mensagem aí pra quem tá ouvindo a gente, talvez esteja passando por uma coisa parecida. O que você acha que essa pessoa gostaria de ouvir agora? Assim, eu sempre falo muito dessa minha história na residência, porque é até, assim, engraçado, porque eu não achava que ia dar certo. Eu falei, eu só quero dar o meu melhor pra dar certo, porque, assim, não é uma estrada linear. Assim, às vezes, a gente tanto se coloca muito pra baixo e se compara com pessoas que têm estilos de aprendizagem e inteligência diferentes. Então, eu acho que, assim, nesse período, assim, é você só focar em dar o seu melhor. É fazer a sua meta e ir atrás daquilo. Se vai dar certo ou não, o importante é dar com consciência tranquila. Eu lembro que quando eu saí da Surse, que é a prova lá do Ceará, eu falei, independente do que aconteça, eu tô tranquila, porque eu sei que eu fiz tudo que dava.
Então, assim, eu acho que você ter a consciência tranquila e saber que dá tempo. Às vezes a gente fica, janeiro, eu tenho que começar. Quem começou em janeiro sabe, mas não é. Não adianta você dar todo o gás do mundo agora, você vai cansar. E parece que o ano de prova, ele chama problema. Vai ter problema pessoal, financeiro, no trabalho, você vai duvidar. É um ano que você duvida muito de você mesmo, sabe? Com certeza. Mas eu acho que, assim, a mensagem pra quem tá indo agora é: não tenha medo de ir pelo caminho que os outros estão fazendo, porque às vezes parece que você tá indo contra a maré. Eu tinha a sensação que eu tava indo contra a maré. Eu tava fazendo um que ninguém conhecia, um curso que ninguém diferente, conhecia. né? Eu tava prestando prova em um serviço que eu tinha referências muito boas, que era o meu serviço de escolha em meio à SURSE oferece muitas oportunidades, né, pra gente ir. Mas eu só tinha uma escolha na minha cabeça, que era o hospital que eu entrei. Então, eu tinha certeza, eu tenho que ir muito bem, porque eu quero entrar na primeira lista, eu quero conseguir a vaga no hospital que eu quero. Enquanto todo mundo tava atirando pra muito lado. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiz também, foca no que você quer, não tem medo de focar. Claro, você não vai focar só em uma prova, porque você não sabe o que vai acontecer no dia daquela prova e isso aumenta muito, assim, a ansiedade, né? Com certeza. Mas você ter noção de que vão acontecer muitas coisas no caminho, mas que a gente consegue passar. Se você virasse pra mim e dissesse, esse vai ser o ano que você vai passar, eu falava, não, nunca que eu vou passar esse ano. Eu perdi quase 6 meses de estudo, não vai dar certo, vai ser mais um ano de estudo, e dá, sabe? Sempre dá tempo, mas a gente tem que ser flexível nesse ano. É um ano que você tem que ser muito flexível e quebrar muito os paradigmas, né, que você tinha. Se permitir. Se permitir. E eu acho que muito mais que tempo, isso que você falou é super importante, esse medo que a gente tem de não vai dar tempo. Muito mais que o tempo é a qualidade, né? É você estudar direito. E acho que a gente fala muito disso aqui na Medway. Não é só sobre estudar e passar o dia inteiro estudando. É estudar direito, é estudar focado. Eu acho que isso é muito importante da gente falar também. E aproveitando que você fez um comentário sobre a prova que você prestou, deve ter gente assistindo a gente que vai prestar SURSE também. Dá algumas dicas, o que você achou da prova, quais os serviços principais? Pronto, a SURSE é a prova do Ceará, né, que a gente faz, e ela tem vários hospitais, né, tanto da capital de Fortaleza como do interior, que inclusive aumentou várias vagas agora esse ano. Para clínica, a gente tem agora abriu muita vaga, inclusive no interior também, mas na cidade mesmo são 5 hospitais principais, né? O meu hospital, que é o Valdemar, que é o Hospital Geral Valdemar de Alcântara, é um hospital secundário, e ele sempre foi a minha primeira escolha, porque eu sempre fui muito influenciada por exemplo. Então, todos os residentes que eu vi saírem de lá saíram muito bem formados, era o estilo de residência de clínica que eu procurava, que é aquele estilo que ele é voltado para o ensino, a gente tem internos no nosso serviço, então a gente é formado para ter que dar atenção para os internos, se preocupar com o ensino deles, para não estar lá só para tocar serviço. Mais acadêmico, né? Muito acadêmico. Nossa, meu que dica serviço. foi essa? Presta atenção para a entrevista, e quem foi fazer SURSE, olha o que a Ana acabou de falar. Talvez, se eu fosse o entrevistador seu, eu ia falar, venha, participe. Porque foge um pouco da casa, né? Então, o que fez você escolher lá e o que te inspirou foi o academicismo. Raro isso, né? O meu hospital, assim, os preceptores são muito presentes, eles vão no leito com você, então eles sabem exatamente o que está acontecendo. Na época do Covid, que a gente pegou o Covid ainda, né? Que a gente viu nosso hospital fechado por Covid, era de igual para igual. Os preceptores eram iguais, a gente não tinha lá, eu acho que o mais diferente do Valdemar, apesar da minha turma de R iguais serem excelentes, a gente tem foi a melhor turma que eu poderia ter tido, com certeza. Mas a gente não sente hierarquia. A nossa relação com os nossos R2 foi totalmente, assim, linear. Que legal. Vida longa esse hospital, então, viu? Então na SURSE a gente tem muitas opções muito boas, assim, a prova ela tem 100 questões, né? E uma coisa que na época não se comentava muito é que eu sempre achei a prova da SURSE muito parecida com as de São Paulo. Unicamp. Muito parecida. Nossa, eu não sabia dessa. Parece. Só que na época ninguém dizia isso. Falavam, não, parece com a prova de Pernambuco. Eu falei, tá, ela também parece, mas ela parece muito com as provas de São Paulo. E aí, quando eu comecei na média, eu falei, gente, tá aqui, as questões estavam aqui. E eu lembro muito que, assim que eu abri a prova, a terceira questão era uma questão muito parecida que tinha caído na USP em 2018. Eu falei, tá aqui, ó, tá aqui, parece. Tô em casa. Falei. Tá aqui. Eu lembro, eu saí mandando direct pra Jo, que a Jo tinha feito live no dia anterior. 3 questões que ela falou na live tinham caído. Eu falei, tá aqui, ó. Saudades, Jo. Jo, a gente ama. Tava lá as questões, então eu sempre notei a semelhança. Eu falei,
Bom, parece. Então, assim, a dica é, a SURS, ela parece com as provas daqui, ela parece com o USP São Paulo, ela parece com a Unicamp, pega umas coisinhas ali de ANSP, então vale você fazer, vou fazer a SURS, mas não foca só lá, porque ela se inspira, às vezes, nas provas daqui, né? Então, assim, tem algumas coisas que seguem o protocolo da maternidade escola, seguem a prova da GO e tudo, mas, no geral, todo serviço puxa o seu, né? Com Assim, a gente certeza. sabe o padrão das coisas que acontecem, mas ela se inspira muito nas provas daqui. E eles têm uma preventiva diferente, né? Tem. Uma preventiva pesada. A nossa preventiva é bem diferente. É diferente, a clínica acaba que, como a gente tem lá a parte de infecto muito forte, tem muitas coisas de infecto que, se você for fazer provas em outros lugares, não vão ser tão cobradas. Mas pra gente, a infecto Lá eles é muito aprofundam. forte. Quanta dica, velho. É muito forte a nossa infecto. A parte da cirurgia também acaba que... Aqui a gente foca muito em tumores digestivos e tudo. Lá a gente não foca tanto nessa parte. Pré-op a gente tem menos na prova da SURS, sabe? Aham. Mas tem um padrão que a prova segue. Tem Essa é a padrão. importância de você estudar focado. Focada. Senão você perde todo aquele Foi. tempo que você acha que você está dedicando para Não estudo, precisa. estudando errado, né? Eu lembro que nas 3 semanas anteriores, todo dia eu fazia uma prova. Todo dia eu fazia uma prova. E quando eu cheguei na prova, parece que eu tava lendo as provas anteriores. Assim, tem uma questão ou outra que foge? Tem. Tanto que eu assustei quando eu abri a prova de PED, porque eu lembro muito da Jo falando na live no dia anterior, isso foi atualização recente. Não sei, mas vocês fiquem sabendo se pode cair. Foram as 3 primeiras questões da prova de celíaca, que eu lembro até hoje. Gente, como é que eles colocaram E dá uma felicidade, isso? não dá? Você Aí eu fala, falei, mas eu assisti, eu sei. Mas que bruxaria é essa, né? E a prova é super corrida, não é? É. É uma prova... São 100 questões. São 100 não é questões, isso? é uma prova longa. E o nível tá cada vez maior. Assim, os alunos estão fazendo Nivelado, cada vez maior número de questões, entendeu? Então, assim, para você conseguir as vagas nos hospitais que você geralmente tem maior preferência, né? Eu tinha uma opção. Eu fiz internato internato na Santa Casa, que era uma opção para mim também, e fiz aqui também, em São Paulo. Mas a minha opção de residência era o hospital que eu queria. Eu falei, eu quero ir para cá, porque a gente tem a formação acadêmica, eu não quero simplesmente ter que ter tocação de serviço, eu quero aprender também. E aí, então, eu tava muito focada. Eu falei, vai ter que dar, e vai ter que ser na primeira lista e nesse hospital. Olha que metida. Metidíssima. Não é? Metida, eu tava, meu Deus, assim, não A for linha é mais- muito tênue, né? a linha tênue. Eu falei, tem que ser aqui. Sabe tudo. aquele ego que eu trabalhei na terapia? Não Foi todo, trabalhei. não, era tudo mentira. Tudo que eu falei até aqui, desconsidere. Botei sangue no olho e falei, vai. Aninha, eu fiquei muito curioso com esse serviço seu. E eu acho, Amandinha, já que a gente tá chegando numa etapa já aqui da nossa conversa, o que você fala da sua residência? Mas só uma pinceladinha. As expectativas, Pra né? dar uma Você olhada, né? imaginava. Só pra dar igual a Amanda falou, com certeza tem gente de Fortaleza querendo fazer pelos mesmos motivos, ou a partir de agora vai querer, pelo que você Exato. falou. Será que é possível fazer uma residência lá? Eu tô querendo também. Tá querendo ir? Depois de... Vendi meu peixe. vendeu muito bem. Mas conta pra gente aí, como que tá a residência, se quem tá ansioso realmente tá certo de estar ansioso por esperar. Eu digo pela minha que sim, né? Mas Ai, fala pra melhor. galera aí do Surse. Então, a residência, eu digo sempre assim, eu achava que estava preparada para a residência, mas eu vi que não estava. Que ela é muito mais do que a gente esperava, assim, eu acho que você não tem muita ideia da responsabilidade que você vai ter até você entrar na residência, né? Então, foi um baque. Eu lembro que eu comecei no meu primeiro mês, foi no AVC, e eu sempre tive muita dificuldade em neuro. Então, já foi um desafio. Eu falei, não, será que eu tô no lugar certo? Será que vai funcionar? Mas vamos tocando pra ver onde é que vai. E um diferencial da residência, eu acho que é o clima de onde você tá. De você ter aquela parceria, de você estar junto, de ter os staffs juntos, estarem preocupados com o seu ensino. Então, eu acho que o meu hospital é um hospital secundário, né? E a gente tem a parte acadêmica é bem forte. A gente tem artigo da semana. Uma atividade que voltou agora, né, que não tinha na pandemia, que é o mentoring, que a gente tem um mentor da residência, Que legal. que é um dos nossos staffs. Eles têm um grupo de R1 e R2, nós somos em 6, se eu não me engano, e a gente tem encontros, geralmente a cada 2, 3 meses, mas para falar de coisas fora a medicina. É para falar de Caramba! finanças, profissionalismo e tudo. Então, você se forma além de residente, assim, porque o residente, ele é gente, né? Tem que cuidar do residente Será também. que é? Será que é? Ouvi dizer. Amanda, a tua tem, residência cara. foi assim também? A
A minha residência não foi assim. Eu não posso falar ainda. Mas acaba que a gente tem o melhor dos dois mundos, né? A gente tem o nosso hospital, que no R1 a gente roda quase todo lá, a gente roda 3 meses fora, mas no R2 a gente só passa 4 meses em casa e roda os outros meses fora, o que é muito bom pra gente ter vivência de outros serviços, das especialidades e de emergência também. Então a gente tem a vivência dos dois cenários. Eu acho bem completo, assim, pro meu perfil, que gosta de ensino e tudo, foi a melhor residência. Você já me convenceu. Se eu fosse prestar, eu tava indo. Será que eu daria um bom GO lá na... GO não sei, vamos ficar na emergência, né? Cada um no seu quadrado. Mas a Amandinha, ela fala, eu pergunto pra ela, Ana, porque eu vejo em você também um pouco desse perfil, mas eu não é puxando teu saco, não. A Amanda falou que me deu um recadinho na aula de... Quem é nosso aluno deve ter assistido. E aí eu falei, eu vou assistir então essa aula pra ver qual foi o recado. Achei que era algo falando da minha didática, né? Te elogiando. Aí eu fui ver, no final era um recado um pouco diferente, mas até chegar lá, eu tive que assistir uns 10, 15, 20 minutos da sua aula e eu não conseguia parar de assistir. Ou seja, é uma coisa que me prendeu. E nessa conversa aqui contigo, você também me prendeu nessa questão do Sursi. Eu não tô puxando o saco. Eu tô tímido agora. Mas é que eu acho que esse recado que você tá dando mostra para escolher a comissão de residência, escolher o local baseado no seu perfil, né, mano? Com certeza. Eu acho bacana, você falou, eu gosto de ensino, eu gosto de academicismo, procurei um hospital assim, legal. É porque a gente é muito acostumado a seguir o que todo mundo faz. O que é melhor pros outros é melhor pra mim. Só que pra mim não funcionou assim. Eu tenho noção do que eu gosto, do que eu não gosto, e eu procurei os lugares que... Procurei quem saía de lá, se saía bem formado, o que eles faziam, o que eles comiam, pra onde eles iam. Onde vivem, onde habitam, o que comem. Essa sexta no Globo Repórter. E eu falei, gostei. E aí conheci os R2, eu falei, eu quero ser assim quando eu crescer, nossos R2. Até hoje a gente manda mensagem pra eles, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Então tem essa relação de proximidade. Pra gente que entrou numa época de Covid, a gente se fortaleceu como grupo, né? Nosso grupo, assim... a gente tem várias tradições na nossa residência, todo mundo pede uma comida, pede todo mundo e come junto. Comida vai só? Eu já saí com você, eu sei que não é só comida. Claro, a gente viaja, então... Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta. Então e é uma coisa que passa de geração para geração, porque a maioria dos nossos staffs, eles formaram em casa. Então é muito bom isso pra gente. Então... É você também saber o que você quer, não é porque é bom pra uma pessoa que vai ser bom pra você. Acho que isso foi uma coisa que eu tive que aprender, a dizer não. Eu falei, não, alguns lugares não vão ser bons pra mim, eu acho que esse vai ser. Foi, né? Tá sendo. Isso que você falou, eu acho muito bacana, porque a gente às vezes acaba falando, eu quero ir pro melhor lugar. E não existe o melhor lugar. Que é o melhor lugar? Exatamente, é o melhor pra você. E eu acho que a gente valoriza muito isso aqui no sentido de justamente trazer essas histórias, além de ensinar a estudar, além de tentar dar dicas de estudo aqui no podcast. Eu acho que um dos objetivos, né, Anuar, é a gente trazer um pouco das histórias, justamente para a pessoa que tá lá de casa olhar e falar, poxa vida, eu me identifico dessa forma, eu não sou tão assistencialista, eu gosto mais do ensino, ou esse caminho já não é para mim. Então, uma das formas da gente fazer isso também, tentar trazer isso para vocês, é através de um quadro chamado Mentoria Responde. Então, como que funciona? Vocês mandam as dúvidas pra gente pelo Instagram e o pessoal da nossa mentoria, essa mesma ideia de mentoria que ajudou a Aninha lá em 2020, vai responder as dúvidas de vocês. Justamente pra gente tentar entender essa questão de quem é você, pra onde você vai, o que se identifica mais com o seu perfil. Então, não percam o nosso quadro de Mentoria Responde. Fala pessoal, eu sou Marcelo Liberato, sou um dos professores aqui da mentoria, um dos cursos da Medway. Nesta semana, vamos falar sobre os estudos por questões. Funcionam mesmo? Dá para abrir mão das apostilas? E pessoal, sim, o estudo por questões funciona sim e bastante. Nós da mentoria gostamos de orientar que os métodos mais ativos de aprendizagem são preferidos em relação aos estudos mais passivos. Isso quer dizer que qualquer método que garanta uma alta eficiência na retenção do conteúdo vai ser um método aplicável para estudarmos. E olha só, a utilização de questões é um método bastante efetivo para que você guarde os conteúdos aprendidos. Então, sim, dá para a gente utilizar boa parte do nosso tempo dedicado aos estudos através de utilização de questões.
e diminuir, de certa forma, o tempo dedicado às apostilas. Nós temos alguns alunos que focam bastante o seu tempo na utilização de apostilas e, inclusive, tem um bloqueio da leitura, que querem ler a apostila inteira de cabo a rabo. Enquanto outros alunos têm um bloqueio de antileitura, que não conseguem ler nenhuma parte da apostila e focam todo o seu tempo em qualquer outra atividade. Nós precisamos encontrar um meio termo nesse método, mas a utilização de questões de forma prioritária como base para os seus estudos, seja através da trilha pré-aula, onde você vai apenas sentir o que é que a aula vai te ensinar, e através da trilha pós-aula, onde você vai treinar de fato o que o professor lhe ensinou naquela aula, são a base fundamental de um aprendizado sólido e que vai permitir que você retenha o conteúdo ao longo do tempo. Certo? Quando eu crescer, Aninha, eu quero ser uma host igual a minha colega. Você viu a clareza nas palavras? Ela tem presença de palco. E você viu a jogada de corpo? Eu só fico Globo, assim. Eu fico... Eu tô disponível, tá, Globo? Na Globo, corta aí essa parte para não roubar da gente. Mas, Aninha, além dessa dica aí que a gente teve dos nossos mentores, nós também temos outro ponto pra gente conversar aqui, que nem tudo na vida se resume à medicina, né? E a Aninha mostrou pra gente também, né? Ela falou de terapia, você falou de meditação, a gente falou de atividade física, e você mostrou como um depoimento teu, que isso ajuda mesmo. Então, nós temos aqui também um quadro em que um profissional que tá fora aqui do nosso ambiente, porque você sabe que às vezes é um saco falar com médico, só falar sobre o hospital, mas um profissional para dar uma dica para você, nosso aluno, ou você que tá acompanhando o nosso trabalho, para sair um pouco da caixa, né? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Reis e sou fisioterapeuta. Em uma rotina de estudos tão intensa quanto a de vocês, isso pode afetar diretamente nos resultados esperados. Sabemos que existem alguns aspectos que podem influenciar na qualidade dos estudos, e às vezes nem nos damos conta disso. Estamos falando da postura corporal. E como sabem, algumas estruturas do corpo, quando expostas a posições inadequadas isométricas, podem cursar com uma diminuição da circulação sanguínea, ou seja, isquemia, o que pode levar a dores. E hoje nós temos estudos que correlacionam as dores à dificuldade de concentração. Alguns insights básicos sobre postura. Bom, buscar prioritariamente a posição sentada para o estudo. E uma vez sentado, buscar com que os pés estejam por completo a sua face plantar apoiada no chão ou em alguma superfície que permita todo esse contato. Com relação aos joelhos, o ideal é que eles fiquem próximos aos 90 graus. Por si só, somente essas posições, tanto dos pés quanto dos joelhos, já favorecem a circulação sanguínea e também retiram qualquer sobrecarga de peso que possa incidir sobre a coluna lombar. O ideal é que você tenha uma cadeira com apoio de braços, para que seus cotovelos fiquem apoiados e mantenham uma angulação próxima a 90 graus, de forma que eles fiquem alinhados com a altura da mesa. Caso você não tenha uma cadeira com apoio de braços, tudo bem se você apoiar seus cotovelos sobre a mesa, de forma que seus ombros não fiquem suspensos, evitando dores, tanto nos ombros quanto na cervical, uma vez que as musculaturas estão intimamente interligadas. É importante também que a coluna mantenha contato por completo com o encosto da cadeira, mantendo assim uma melhor sustentação da coluna, evitando tensões em ligamentos, tendões e musculatura paravertebrais. Isso faz com que aumente o seu tempo na posição sentada. O cenário ideal também é que os seus olhos estivessem na mesma altura do topo superior do seu monitor. E caso estiver fazendo uso de material impresso, algum suporte que proporcione esta mesma altura. Certamente será impossível de manter toda essa postura durante todas as horas de estudo, mas se nos policiarmos durante grande parte do tempo, já vai valer a pena durante uma ou outra posição um pouco mais relaxada. Alguns estudos citam também a importância de algumas pausas durante as horas de estudo, aproximadamente cerca de 1 a 2 horas, para uma breve caminhada no mesmo local que vocês estiverem estudando, ou alguns alongamentos, mesmo que em forma de espreguiçar, já são o bastante para melhorar a circulação sanguínea e retirar algumas estruturas do corpo de alguma posição de estresse que possam estar. Uma boa iluminação e silêncio também são cenários propícios para uma melhor produtividade dos estudos de vocês. Bom, espero ter ajudado de alguma forma. Bons estudos e muito boa sorte! Muito bacana, Noara, essa questão da gente trazer mesmo isso, outros profissionais, outras dicas, pra gente tirar um pouco essa noção, e até isso pra vocês mesmo,
da gente achar que é só a parte técnica. Vocês vão ver isso tanto para entrar na residência e depois para serem médicos melhores. A gente não precisa só da parte técnica, né, Anuar? Tem Muito muitas pelo outras contrário. coisas que a gente precisa desenvolver. E existem provas como, por exemplo, a sua, como o Einstein, como, por exemplo, o Unicamp, que pedem esse lado também, mas não cognitivo. Então, para quem está assistindo a gente, é importante saber que não Com se certeza. resume tudo à habilidade técnica. Com Show, hein, certeza. Amandinha? Aninha, muito, muito, muito obrigada pela sua presença hoje. A gente amou fazer esse podcast com você. Foi um prazer. E eu espero que o nosso próximo encontro seja em Fortaleza, você não acha? Eu acho válido. Eu acho hein? válido. Eu já aceito o assim, convite, tá? Só por coincidência perto da praia, onde você É, mora? perto. Você gosta de praia, Amandinha? Eu amo. Próximo podcast na praia, com o Anuar de cropped. E assim... Eu acho que aí a gente vai ter que conversar sobre a vestimenta, né? Mas, pessoal, obrigado então, Aninha. Eu também eu não achava que seria tão bacana. Já te conheci do ponto de vista da resenha. Porém, essas dicas que você deu realmente me surpreendeu bastante. Eu acho que vai somar muito para quem tá assistindo a live. Com certeza. Amanda, se quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, a gente tá no Instagram, @medway.residênciamédica. E puxando um pouco a minha sardinha, o PS Medway, meus amigos. Que, de novo, é o creme de la creme da medicina, né? Então, basicamente é isso. Segue a gente lá, medway.residênciamédica e @PSMedway. O papo foi muito legal. Foi maravilhoso. E pra gente finalizar, galerinha, eu queria muito que vocês entrassem na descrição aqui do nosso vídeo. Tem um formulário pra vocês darem dicas, feedbacks, o que vocês querem que a gente traga aqui pra gente bater um papo, conversar, discutir, sempre nesse clima Medway que vocês sabem, pro único lugar possível, que é pra cima. Você viu como ficou sincrônico? Ficou Você falou pra sincrônico. cima. Foi. Isso não Amei. foi ensaiado, tá, produção? Isso não foi ensaiado. Pessoal, então, um beijo, tchau e até a próxima. Valeu, Tchau, valeu, meus obrigada. queridos. Amandinha, sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado.